É um prazer estar aqui a convite da diretoria da escola e, sobretudo, da vice-diretoria, do Rui Alberto Altafim, vice-diretor, e que está também colaborando para organizar essa memória da escola através desses vídeos também. Então, como eu acho, um dos mais antigos professores da escola. Na realidade, eu fui o primeiro professor titular, primeiro professor catedrático da escola por concurso. Fui também o primeiro livre docente. Então tem uma porção de coisas que vem aí da história. Eu vou falar bem espontaneamente e mais ou menos contar essas memórias. Quando eu vim para São Carlos, com a Ivone Primeirano Mascarenhas, eu só tinha um filho naquela época, que era o Sérgio Roberto. Então nós vindo do Rio de Janeiro, para começar um trabalho de implantação de uma área nova no Brasil, que era, naquela época, chamava-se a Física do Estado Sólido. Agora ela chama-se Ciência dos Materiais, Física da Matéria Condensada, e tem vários outros nomes. Mas o importante é que naquela época a física brasileira ainda estava muito ligada somente à física nuclear e à física teórica. Então, eu e a Ivone viemos com um ideal muito grande de ampliar a ciência brasileira através, sobretudo, de um trabalho experimental e de pesquisa. Uma pesquisa, não uma pesquisa local, mas uma pesquisa que pudesse se ampliar para um nível internacional, que tivesse um significado também sociológico, que a gente não ficasse apenas na Torre de Marfim, mas que pudesse criar uma coisa nova, oportunidade nova para os estudantes e alunos que viessem em busca não só de um ensino de maior qualidade na engenharia brasileira, mas que pudessem participar dessa grande aventura de criar uma nova etapa da ciência e da física brasileira aqui em São Carlos. Quer dizer, São Carlos tinha, se não me engano, uns 30 mil habitantes por aí. E era uma cidade relativamente pequena naquela época, mas tinha uma vantagem muito grande, que aqui tinha sido criado 3 anos antes o campus da USP. E foi a primeira escola de engenharia fora da Politécnica de São Paulo. Quer dizer, que representava um desafio, representava uma visão nova da engenharia no Brasil. Eu tenho uma série de ideias sobre isso, que eu vou me referir gradualmente conforme nós prossigamos nessa entrevista. Mas como aqui é uma questão de memória, quando eu cheguei, o diretor era o professor Teodeiro de Arruda Souto, que era uma pessoa vinda da Escola Politécnica e uma pessoa muito culta, gostava muito de música, conhecia a história da ciência. Ele era uma pessoa diferenciada. E o Teodeiro Souto, ele foi muito carinhoso comigo, com a Ivone. Ele, a esposa dele, a dona Ruth, a filha dele, que depois foi professora aqui da escola também. Então, nós fomos muito bem recebidos aqui. E vindo do Rio de Janeiro, eu sou carioca, nasci no Rio, né? Nasci em Copacabana, aliás. E a ideia era ficar numa cidade pequena para fazer dedicação integral à pesquisa, ao ensino e à extensão. E isso realmente aconteceu. E para nós, o nosso grande ideal, meu e da Ivone, era fundarmos uma coisa diferenciada
no Brasil e acabou sendo uma coisa diferenciada na América Latina e eu acho que até a nível de terceiro mundo também, porque mais tarde todos nós, tanto eu como a Ivone, fomos convidados para colaborar numa série de iniciativas internacionais. A Ivone foi representar a União Internacional de Cristalografia várias vezes, ela ainda é representante, fundou a Sociedade Brasileira de Cristalografia aqui em São Carlos. Eu ajudei a fundar a Sociedade Brasileira de Física, fizemos o primeiro Congresso Brasileiro de Física do Estado Sólido, aqui em São Carlos, aliás, e acho que tivemos um papel importante na criação de algumas coisas que foram importantes para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a Academia de Ciência do Estado de São Paulo, que foi criada aqui, da qual eu fui primeiro secretário-geral e depois presidente. Então, existe uma trama, uma tessitura muito forte entre os nossos sonhos com São Carlos e o que nós sonhamos do Brasil, da América Latina e do exterior também. Como vocês vão ver, talvez, se der tempo, essas atividades se estenderam primeiro para os Estados Unidos, onde eu e a Ivone ganhamos um prêmio, a Bolsa Guggenheim, primeiro a Bolsa Fulbright e depois a Guggenheim, e depois se estendeu para a Europa também, onde tanto a Ivone como eu estivemos na Universidade de Londres, visitando várias outras universidades, e depois, finalmente, durante 12 anos, eu fui convidado pelo Prêmio Nobel professor Abdus Salam para ajudar a desenvolver as atividades, tanto na física em geral, como na biofísica e na física médica, em Trieste. O professor Abdus Salam, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1979 pela descoberta do campo unificado das partículas elementares no que tange a interações fortes e fracas e eletromagnéticas. E o Salam ficou muito amigo meu, tinha muito carinho comigo e me convidou para diretor lá. Isso é interessante eu mencionar, porque isso daí abriu um contato muito grande de São Carlos com o resto do mundo. Na realidade, eu era diretor, inclusive, da parte de física médica para todo o terceiro mundo. Europa Central, África, América Latina, Europa Central, China. Então, foi uma época muito interessante. Tudo isso a partir da base de São Carlos. Então, eu estou dizendo isso para vocês perceberem que desse começo de São Carlos nós pudemos abrir um leque muito forte internacional. E isso se reverteu para todos os contatos dos professores, alunos, né? E abrindo uma visão de que nós estávamos em São Carlos, mas nós éramos do mundo. E a ciência é mundial, ela não é uma coisa local nem provinciana. Eu acho que eu estou fugindo um pouco do assunto, porque eu contei o começo e como é que isso se abriu, né? Agora eu vou voltar a esse começo. Então, quando nós chegamos, era o professor Teodureto Arruda Soto, que nos recebeu muito bem. Ele tinha a ideia de que talvez nós pudéssemos trazer uma visão nova para a ciência aqui em São Carlos. Também porque a ciência que ainda não estava sendo feita, que não tinha pesquisa, havia um ensino de engenharia, aliás, muito bom no começo, mas não havia pesquisa propriamente. Eu me lembro que o primeiro contrato de pesquisa fui eu quem trouxe do Conselho Nacional de Pesquisa e depois da FAPESP e até dos Estados Unidos também. Nós recebemos contratos por exemplo, um contrato importante foi o da Fulbright Commission, que nos deu um contrato de 5 anos. No começo eram 2, depois passou para 3, depois para 5, para nós mandarmos alunos daqui para os Estados Unidos e recebemos professores e alunos dos Estados Unidos aqui. E veio realmente uma série de professores e estudantes que criaram um vínculo muito forte com a Escola de Engenharia.
Eu acho que isso deu um padrão inicial à escola de engenharia, de internacionalidade, que eu acho que foi muito bom. Como era o ambiente naquela época? São Carlos é uma cidade deliciosa pelo clima, pelas pessoas, e logo de saída nós recebemos um apoio muito grande também da própria comunidade de São Carlos, né? Do prefeito, das pessoas que ocupavam uma posição importante na sociedade, como, por exemplo, o doutor Ernesto Pereira Lopes foi muito ligado às coisas que eu pensava e fazia, e foi com ele que mais tarde, em 1969, 70, eu consegui ajudar a criar a Universidade Federal de São Carlos e implantar um novo curso no Brasil e na América Latina, que foi a Engenharia de Materiais, que surgiu daqui da Escola de Engenharia de São Carlos. Quer dizer, aquela ideia de física de estado sólido, materiais, passou então para uma nova carreira de engenharia, que foi a Engenharia de Materiais, que agora tem 30 anos, já formou mais de 1.000 engenheiros e é um grande sucesso pela sua interação com as empresas. Bom, eu estou atropelando um pouco, porque agora na minha cabeça vem todas aquelas memórias, né? Então, eu, em vez de ir em câmara lenta, como eu já conheço o futuro do que aconteceu, eu fico falando no futuro e misturando com o passado. Vamos voltar ao passado, aquele comecinho. Então, aquele comecinho tinha o doutor Teodoreto, e ele tinha um grande sonho. Como ele veio da Politécnica, ele achava que a nossa escola podia se diferenciar da Politécnica também, tanto em qualidade como em originalidade. Então, de uma certa maneira, eu e a Ivone representavam uma oportunidade de criar um núcleo de pesquisa que não existia em São Paulo. Então, nós levaríamos uma vantagem comparativa, criando um padrão muito alto. Eu ouso dizer, maior do que o de São Paulo, em muitos aspectos, tanto na física, como na química, como na própria engenharia. Então, quando nós chegamos, nós encontramos uma pequena equipe aqui, que eu não posso deixar de mencionar. Primeiro, com relação aos técnicos. Tinha um técnico maravilhoso que trabalha conosco até hoje, que é o Carlos Alberto Trombella. Ele é um ícone da Escola de Engenharia de São Carlos. Ele ajudou a fundar os primeiros laboratórios. Ele tinha sido formado pela Escola Industrial em Eletrotécnica. E isso ele transmitiu aos alunos e até aos próprios professores recebiam toda aquela experiência da pessoa que põe a mão na massa, que conhece as coisas. Trombella foi uma pessoa muito importante para a Escola de Engenharia de São Carlos. Eu acho que, além de professores eméritos, deveria ter também técnicos eméritos, quer dizer, funcionários eméritos, aquelas pessoas que, juntamente com os alunos e professores, ajudaram a construir um padrão de altíssima qualidade na escola. Trombella, para mim, representa esse exemplo. Depois vieram outros, né, como o Sanches, mas aí já na física, né? O Trombella já era da Escola de Engenharia de São Carlos. Quando eu cheguei, ele estava aqui. Então, eu tenho muita saudade desse tempo. E outras pessoas que estavam aqui já era o professor Franco Gambirazzo, que era italiano, tinha sido trazido para cá. O professor Valdir Galip, que ainda está aqui, aposentado, provavelmente. E uma pessoa formidável, que foi o Stamato. O Stamato foi praticamente o espírito fundador do departamento de estruturas. Ele era um grande calculista, um grande professor também. E o Afrânio Roberto Zambel, que estava aqui também. Então, essa equipe, Galip, Stamato e Zambel, eles estavam no que naquele tempo se chamava Departamento de Física da Escola de Engenharia de São Carlos. Quando eu cheguei, eu reconheço que houve uma mudança muito grande nesse espírito, porque eu queria, não engenharia apenas, mas queria fazer pesquisa em física, em química, e até em biologia, como aconteceu depois, né? E biofísica, né? Então,
isso tudo é o início de um sonho que depois se abriu muito, ajudando a criar uma nova universidade aqui em São Carlos. E a outra coisa que foi criada foi que nós, ainda dentro da engenharia, tendo como útero a Escola de Engenharia, nós propusemos para o Conselho Universitário da USP a criação de um curso de Física dentro da Escola de Engenharia de São Carlos. Isso era uma coisa que foi tida um pouco como uma certa arrogância, né? Como é que um departamento de Física vai criar um curso de bacharelado em Física dentro da Escola de Engenharia, mas acabou sendo aceito. Eu até ouso dizer o seguinte: o grande sonho da Politécnica era se juntar com as ciências básicas. Por exemplo, a Faculdade de Filosofia de São Paulo, ela foi criada, mas a partir de núcleos que estavam dentro da Escola Politécnica. O Schemberg, o Abrão de Moraes e todas essas grandes figuras estiveram ligados no começo à Escola Politécnica. E essa ideia de que as ciências básicas, então, podem nascer dentro de uma escola de engenharia é muito importante, porque ela dá uma visão sociológica da engenharia completamente diferente daquela visão mais de Torre de Marfim, que o físico, o químico, etc., estão separados da sociedade, né? Porque a engenharia ela é uma ciência muito ligada às necessidades sociais da urbe, né? Da comunidade, isso é uma ciência de mão na massa, né? E então, voltando àquela filosofia inicial, eu acho que a criação do grupo de física resgatou uma ideia original, que era uma ideia até da própria Escola Politécnica, que não conseguiu fazer isso por outros motivos que eu não vou discutir aqui. Logo depois foi criada a Faculdade de Filosofia, que se separou da Politécnica, e aí apareceram grandes nomes da física, né? Como o Schemberg, o Sala, o Ernesto Hamburger e outros, o próprio Abrão de Moraes também. Então, é uma história longa que eu não quero incomodar. Isso já é uma visão sociológica do desenvolvimento da ciência e da engenharia no Brasil. Eu não vou entrar nisso agora, que talvez não seja o caso. Uma outra ocasião, quem sabe eu posso me enfiar aí por esses caminhos, né? De uma interpretação mais sociológica da engenharia e da ciência no Brasil. Mas uma coisa a Escola de Engenharia tinha que era diferente já da Politécnica, que era o fato de que havia um curso básico. Então, os 2 primeiros anos eram básicos. É nesses 2 primeiros anos que se ensinava a matemática, a química, a física, né? E isso deu, então, uma base muito sólida a um engenheiro formado em São Carlos. Para completar isso, eu sempre tive muito amor pelo ensino. Então, quando eu cheguei aqui e criei um laboratório de ensino de física, esse laboratório era essencialmente experimental. Nós começamos com cerca de 30 experimentos de física que se tornaram, eu acho, até um modelo de trabalho entre estudantes, professores e técnicos. E nós realizávamos aquelas experiências, aqueles 30 experimentos anuais, 30 no primeiro ano, 30 no segundo ano, de uma maneira religiosa, eu diria, porque tinha todo o ritual das práticas, que eram práticas longas, que passava-se ou a manhã toda ou a tarde inteira. Então os alunos realmente botavam a mão na massa. Eu acho que naquela época o curso de física da Escola de Engenharia de São Carlos, sob o ponto de vista experimental, era realmente, sob o ponto de vista didático, um dos melhores do Brasil. E aí nós partimos para o vestibular. Se isso é assim, vamos melhorar o vestibular, que era uma confusão, porque nós dependíamos muito daquela visão, das visões de São Paulo. Então nós já tínhamos publicado alguns trabalhos de pesquisa, nós começamos a nos tornar independentes com as nossas ideias, com a nossa originalidade, por assim dizer, com a nossa inovação, que é uma palavra que se usa muito hoje, e que nós estávamos usando
as toneladas já naquele tempo. Então, o que aconteceu? Nós resolvemos mudar o vestibular, no sentido de que o vestibular era organizado por nós, aqui em São Carlos, para a população regional. Olha, isso deu uma mudança que vocês não podem imaginar, porque o vestibular de São Carlos começou a ficar diferente. Não é que ele fosse difícil, ele era um vestibular para pensar. A física que era usada, não para fazer mágicas e mistérios, a física de cursinho, mas era uma física para pensar, uma física diferente. Então, os problemas que nós escolhíamos aqui começaram a ficar famosos. Eu me lembro que muitas pessoas em São Paulo, até hoje, muitos professores até de cursinho, se lembram até hoje de muitos problemas criativos que nós demos aqui. Aí eu tive muita ajuda de alguns alunos e antigos professores que se interessavam por essa parte de ensino da física também. Além dos técnicos, né? Mas, por exemplo, só para lembrança que me vem à mente, nós tínhamos vários alunos aqui que eram excelentes professores. Um deles era o Márcio Giorgetti. Ele era um ótimo professor. E ele era meu bolsista e meu aluno, e nós tínhamos aquele carinho mútuo, muito grande, e o Márcio se entusiasmou. E então ele, o Vanderlei Verzutti, que hoje é um grande empresário industrial em São Carlos, que também era meu, naquele tempo a gente chamava assistente, que tinha um catedrático, e abaixo do catedrático tinha o livro docente, e abaixo do livro docente tinha os professores doutores e os assistentes, né? Não havia mestrado naquela época. O próprio doutorado não existia naquela época. Ele era substituído pela livre-docência. Eu, por exemplo, o primeiro concurso que eu fiz foi de livre-docência. Com isso eu ganhei formalmente o título de doutor também. Mas logo depois eu fiz o concurso para professor catedrático naquele tempo. E o catedrático, então, ele podia orientar toda a equipe. Era o catedrático estilo francês, alemão, né? Em que a linha de pesquisa, a linha pedagógica era traçada pelo professor titular. Isso foi o que eu acho, olhando para trás, permitiu que nós fizéssemos alguma coisa diferente. Se hoje nós tivéssemos a estrutura departamental como ela existe agora, dificilmente eu conseguiria passar as minhas ideias através de todos os comitês, comissões, burocracias, etc. Elas iam chegar depenadas ao fim dessa estrutura, desse caminho burocrático. E como eu estava jovem, quando eu cheguei aqui eu tinha 27 anos, tinha muito aluno que tinha mais, era mais velho que eu, né? Quando eu fiz o concurso de livre-docência, fiz aos 27 anos, depois catedrático aos 28, foi um ano só depois. Eu estava disposto a realmente fazer uma carreira mais rápida e para poder aproveitar a vida que é curta, né? A Ivone pensava da mesma maneira, então nós acabamos conseguindo isso. Agora, como é que isso foi? Qual foi uma das coisas que foi muito importante naquele tempo? Foi primeiro o nosso sonho. A gente tinha uma visão de onde nós queríamos chegar. Aliás, nós não sabíamos onde nós queríamos chegar. Nós sabíamos que era uma coisa diferente e inovadora. E nós começamos a ver que tinha um número de alunos espetacular aqui em São Carlos, que vinha de todo o estado e vinha até de outros estados, né? Então, com isso, nós tínhamos material humano maravilhoso. E depois era aquele material humano que chegava para estudar. Os técnicos chegavam para trabalhar. Os funcionários, desde funcionários burocráticos, eram funcionários que vestiam aquela camisa e que acompanhavam a equipe com aquele amor, sabendo que estavam construindo alguma coisa diferente. Era um time, era uma equipe verdadeira tentando partir por aí para alguma coisa que fosse semelhante ao que o Brasil fez no futebol, por exemplo, né? Mas com a visão da ciência. E, de uma certa maneira, modéstia à parte, eu acho que nós conseguimos isso, né? Hoje em dia, a física brasileira eu acho que 60%, 70% física do estado sólido, ciência dos materiais, e
nós formamos um número grande de mestres e doutores, e aí foi criado o CAASO aqui, no qual ensinavam os nossos estudantes que tinham maior vocação para o ensino das ciências. O Márcio Giorgetti, o Vanderlei, uma outra pessoa que gostava muito de ensino, e que depois passou a ser diretor da escola, era o Suamir Marcondes Vilela, o Rosalvo Rufino, uma porção de pessoas que tinham uma tendência muito forte também para o ensino, né? E eu me empenhei muito também nessa época nisso, porque o laboratório nosso era de primeiríssima. E aí começou a acontecer uns fenômenos sociológicos interessantes. O pessoal da cidade começou a respeitar muito a escola de engenharia, que já foi uma grande vitória da comunidade, porque foi a comunidade que lutou para a criação da escola de engenharia de São Carlos. Inclusive com passeata nas ruas, etc. Aqui tem uma série de nomes que devem ser lembrados. Eu não vou lembrar de todos eles agora, porque se eu faltar algum nome desse, vai ser um pecado. Eu prometo que se eu editar esse vídeo aqui, eu vou fazer uma visão mais integral de tudo isso. Mas eu me lembro que a Câmara Municipal, por exemplo, tinha um amor muito grande, acompanhava o que acontecia conosco. Tinha um representante do jornal Estado de São Paulo aqui, em São Carlos, um senhor, que foi maravilhoso. Ele vinha sempre me procurar a Ivone, perguntar quais eram as novidades da pesquisa, e publicava isso em São Paulo, no Estado de São Paulo. Então, essa divulgação científica teve uma importância grande, porque nós começamos a aparecer no mapa da matriz lá em São Paulo. Depois, naturalmente, eu fui para o Conselho Universitário da USP, né? Já em outra fase, e aí eu pude exercer uma influência maior no Conselho Universitário sobre a criação do campus da USP, que não existia, na reforma de 68, 69, 70, e aí eu propus a criação do campus de São Carlos, como nós já tínhamos o curso de física, que era um sucesso, com contratos do CNPq, pesquisas, e já tínhamos, por incrível que pareça, nós começamos a pós-graduação, o mestrado e o doutorado, antes da graduação. Eu me lembro que, inclusive, vieram professores dos Estados Unidos para fazer o doutoramento comigo aqui, e isso foi uma vitória muito grande. Me lembro até o nome de um deles, que era o Victor Ritz, que ele veio pela Fulbright, que era aquele programa que eu contei, que nós conseguimos criar, com a Comissão Fulbright. Isso botou toda a escola de engenharia e a física no mundo internacional. Nós recebíamos professores de fora, mandávamos gente para fora. Foi uma época muito bonita, realmente. E esse contrato durou uns 5 anos, mais ou menos. E nós recebemos não só bolsas, mas recebemos recursos também para comprar equipamento. Por exemplo, vou contar uma história interessante. A Ivone, nessa altura, estava muito interessada na criação e na fundação da cristalografia brasileira. O que é cristalografia? É o estudo da estrutura das moléculas. Pode ser moléculas inorgânicas, pode ser moléculas orgânicas, pode ser moléculas biológicas, como ela faz agora. E então precisava um computador para fazer isso. Então, ela começou a lutar para ter um computador aqui em São Carlos. Olha, o efeito que isso teve na escola de engenharia foi tremendo, porque nós conseguimos um computador que hoje em dia, provavelmente a agenda que eu tenho aqui no meu bolso é mais poderosa que aquele computador em termos de memória. Mas naquele tempo foi o primeiro computador digital que apareceu aqui em São Carlos. O que nós fizemos com a anuência nós compramos esse computador com uma verba que nós recebemos do BID e de uma agência americana que tinha nos financiado. Então nós colocamos esse computador à disposição da Escola de Engenharia, porque nós prevíamos que para a estrutura, para a engenharia elétrica e para a própria
engenharia das outras áreas, metalurgia, etc., esse computador poderia ser importante, e não deu outra. Esse computador foi o núcleo do centro do CPD de São Carlos. Infelizmente, esse CPD nós fizemos questão que ele não fosse da física, que ele fosse do campus inteiro. Então ele veio para o campus e ficou, inclusive, sob a direção da Escola de Engenharia, não sob a direção da física. Então, com isso, a física conseguiu criar um espírito novo na área da informática, de computação. Eu devo dizer que já naquela época, a Julieta Martinelli já se interessava por esses por esses assuntos de cálculos computadorizados. Ela foi uma pioneira nisso. Aliás, o Martinelli, ele foi uma pessoa excepcional, eu acho, na história da Escola de Engenharia. Ele, o Márcio, o Suami, o Rui Vieira, na hidráulica, né? Uma pessoa estupenda, que depois foi diretor da FAPESP e botou a Escola de Engenharia no mapa, já do poder de São Paulo também. Mas eu estou lembrando de várias pessoas aqui, falando assim, sem muita... O Rosalvo Rufino, né? O Jurandir Povinelli era muito ligado ao Rui Vieira. E ele então, fez um trabalho também muito importante, né? Na área de hidráulica e meio ambiente. E isso era uma coisa que o Rui tinha feito um trabalho pioneiro também, né? Bom, voltando a esses começos, eu estava no Conselho Universitário e propus a criação do campus de São Carlos na reforma universitária. A reforma universitária de 68, 69, ela tinha um problema grave com o poder militar. A ditadura militar tinha se instalado, São Carlos era considerado um reduto de esquerdistas, né? Houve até uma comissão de inquérito de militar que teve aqui em São Carlos. Eu fui chamado, me recusei a ir lá, disse que se o indivíduo, que era um coronel, aliás, uma pessoa que depois se mostrou muito, muito colaborador, se ele quisesse visitar o departamento de física, que era ali na 9 de julho, ali pelos purões da 9 de julho, onde hoje é o CDCC, que eu receberia para mostrar o nosso trabalho de brasileiro, de esforço para liberar o Brasil dessa escravidão da dependência científica e tecnológica. E ele veio e nos ajudou muito, porque vários dos nossos professores tinham sido considerados como subversivos, né? E era um perigo, porque podiam ser presos, exilados, torturados, etc. E isso foi uma época também de grande sofrimento moral para nós, porque nós sonhávamos com o Brasil se liberando. E vinha a ditadura nos impor, né? Inclusive o reitor da USP naquele tempo era uma pessoa terrível, que era o Gaminha, né? O Gama Filho. Ele era um reacionário tremendo, direitista, né? E eu tive alguns embates delicados com ele, porque, infelizmente, o doutor Teodoreto Souto fez parte de uma comissão de inquérito na universidade, na USP, né? Da onde saíam algumas listas, né? De pessoas que eram subversivas, né? E o que aconteceu? Essa época é uma época meio triste, mas não pode ser escondida, né? A gente tem que lembrar dessa época também. E eu me posicionei claramente contra a ditadura militar, e assim fizeram alguns outros professores daqui, como o professor Guilherme Leal Ferreira, que teve sob ameaça também de ser preso, inclusive está fora do Brasil. E nós conseguimos, o professor Milton Ferreira de Souza também, que foi inclusive para o Nordeste, para o Ceará, criar outros núcleos lá. Em suma, nós ficamos naquela posição de um nacionalismo forte para tornar o Brasil independente, e eu acho que nós transmitimos muito desse ideal
para todos os colegas da Escola de Engenharia de São Carlos, onde tinham pessoas que participavam desse mesmo sonho, né? E tinham atitudes boas, né? Um deles era o Rubens Lima Pereira, o Rubão, né? Que naquela época defendia os alunos e foi uma figura também interessante, né? Foi diretor da escola também, era da metalurgia. E tem uma série de histórias que eu gostaria de contar, mas é um negócio que é uma mescla da coisa humana com a coisa de ciência, com a coisa de tecnologia. Eu não sei se eu vou conseguir separar essa textura toda aqui, mas a Escola de Engenharia de São Carlos tem uma grande tradição. Falar em tradição, uma das grandes tradições era da música aqui em São Carlos. A escola teve músicos ótimos, né? Que faziam conjuntos, né? Musicais com piano, violão, flauta. E isso daí não só alegrava muito a escola, mas dava um sentido também muito brasileiro à escola, né? Olha, teve músicos aqui excepcionais, de padrão assim, altíssimo, né? Não vou citar também muitos nomes aqui, embora eu me lembre da maioria deles, porque senão vou esquecer alguns deles. Falo no violão, me esqueço do cavaquinho, me esqueço do piano, me esqueço da flauta, ou até do próprio contrabaixo, né? Mas nós tínhamos gente interessante e continuamos a ter. Como São Carlos é uma cidade do interior, então ela oferece a possibilidade de você, dos professores e alunos se juntarem mais, cantarem juntos, fazerem serestas. Eu me lembro que teve vários alunos que iam fazer serenata para nós. Aqui eu morava aqui perto da USP, né? Então era uma maravilha isso aí. Nós ainda temos hoje excelentes músicos aqui na escola, né? E eu espero que essa tradição continue. E a tradição também partia daqueles grupos que se juntavam nas famosas repúblicas, né? de estudantes, onde se tocava muito, se namorava muito, muitos deles casaram, né? Aqui em São Carlos. E o fato do vestibular também ser feito aqui ligou muito mais a escola à comunidade, porque os alunos vinham para se preparar para estudar aqui também e arrumar casa. Isso é uma história diferente sociologicamente. Eu estou ficando meio nostálgico, sabe? Então, não sei se isso daí contribui muito para a clareza do que eu estou tentando passar para vocês. Mas a escola de engenharia era o grande sonho de todos nós e um sonho vivido, trabalhado no dia a dia, por professores, técnicos, funcionários, né? E assim nós acabamos, eu vou apressar mais agora o tempo, né, a máquina do tempo, acabamos criando o curso de física dentro da engenharia, né? Eu me considero, portanto, professor da engenharia, tendo criado o Instituto de Física. Acho que o Instituto de Física foi parte, o útero do Instituto de Física e da matemática e da química, foi a engenharia. E nós conseguimos, então, criar primeiro o curso de Física e depois nós criamos o campus, criamos o Instituto de Física e Química, porque a nossa visão era uma visão interdisciplinar, quer dizer, física com química e até com biologia também. E então, o que aconteceu? Como eu estava em São Paulo já nessa época, eu discuti muito com o professor Reale, Miguel Reale, a necessidade de se criar, pelo interior todo, vários campi. Então, eu tive um apoio muito grande do Miguel Reale. E aí nós conseguimos também, em entendimento com o pessoal da engenharia, fazer a proposta da criação do Instituto de Física e Química, do Instituto de Matemática. No começo não tinha computação. Mas a matemática, a física e a química foram criadas como institutos independentes da engenharia em 1969, por aí. E o curso de física foi criado, se não me engano, em 70. E
Então isso foi uma época maravilhosa, que isso daí foi um verdadeiro jardim onde se plantou muitas coisas, que começou então a florescer. Aí eu tinha um grande sonho, que era criar uma nova carreira de engenharia no Brasil, que seria, o Brasil é um país de materiais, criar a carreira de engenharia de materiais e criar alguma coisa ligada a meio ambiente, que naquele tempo não se chamava ecologia, mas meio ambiente. E tecnologia educacional, porque eu me interessava muito pelo ensino da física, da engenharia. Aliás, uma coisa gozada, quando nós recebemos esse computador que eu me referi, aquele dinossauro antigo, eu comecei a me interessar pelo ensino usando o computador. E escrevi com um aluno meu, o primeiro, que era o Dietrich Schill, que está hoje dirigindo o CDCC, e, se não me engano, com o Pinatti, o primeiro livro de ensino de física por computador, que ainda tem aí na biblioteca da física. Só que nós usávamos uma máquina desfavorável, era tudo em batch, por cartão, não havia o computador, o microcomputador pessoal. Mas essa área também explodiu no Brasil, ensino à distância, ensino computadorizado. E isso já nasceu aqui de São Carlos, naquela época. Você vê que o que acontecia é que nós tínhamos muitos sonhos, e aqueles sonhos iam tomando corpo e se espalhando. E com um dos sonhos foi a criação da Universidade Federal de São Carlos, da qual eu fui, junto com Edson Rodrigues, o primeiro presidente do Conselho de Curadores. E aí nós procuramos fazer isso em conjunto com a Escola de Engenharia de São Carlos, porque é daqui que nós tínhamos nascido. Então, muitos professores daqui ajudaram a criação lá. Um dos mais importantes, e eu gostaria de deixar esse testemunho aqui, foi o Vanderlei Verzutti. Eu chamei o Vanderlei Verzutti para ser diretor do Centro Tecnológico lá da Federal, com uma função de criar um estágio na engenharia de materiais com as empresas. E ele saiu por aí, arrumou um grande número de parceiros das empresas. Resultado disso é que nenhum engenheiro de materiais ficou desempregado, porque eles antes já tinham estágio nas indústrias, nas empresas, né? E Vanderlei Verzutti foi o pioneiro de tudo isso. É um aluno do qual a Escola de Engenharia pode se orgulhar, porque depois ele se transformou também num grande empresário, né? Está aqui hoje ainda trabalhando em São Carlos. E ele foi realmente uma pessoa que nos ajudou muito na criação da engenharia de materiais. Ele e outros, né? Não é só ele, é uma equipe grande para o Conselho de Curadores lá da Universidade Federal. Tinha convidado também o Roberto Lobo, que depois foi reitor da USP, né? Então houve uma série de histórias aí entramadas que eu não vou poder contar agora, mas aí nós crescemos muito. O Silvio Rosa foi outra pessoa que trabalhava conosco no Instituto de Física e Química, que foi fundamental para a criação do polo tecnológico em São Carlos, Parktec, tudo isso, né? E ele é uma pessoa de muita energia. Também o Milton Ferreira de Souza, né, que foi meu assistente, né, uma pessoa muito idealista e com muita força, né? E assim nós conseguimos criar uma visão nova da engenharia no Brasil, eu acho. Hoje em dia, essa pujança que é a Escola de Engenharia de São Carlos, a nossa querida ESC, ela tem todas essas tradições. Quer dizer, não é uma escola que tenha nascido sem uma visão mais ampla de Brasil, de América Latina, né? Ela é uma escola que tem uma história muito forte de tradição de mudança, de inovação. Eu acho que eu falei demais. Naturalmente, uma pessoa que me ajudou profundamente em tudo isso foi a Ivone, primeiro ano Mascarenhas, né? Que criou a cristalografia, que depois se transformou
foi criada aqui em São Carlos a Sociedade Brasileira de Cristalografia. Depois ela foi presidente dessa sociedade e depois ela foi representante da Sociedade, da União Internacional de Cristalografia. Como eu também depois fui representante da União Internacional de Ciências, né, o ICSO, a União Internacional de Ciências, em Paris e Genebra, e fui diretor da escola do Instituto de Física em Trieste, junto com o professor Abdo Salam, que era prêmio Nobel. E outra coisa que ocorreu a partir da engenharia, no fundo, e a partir da física mais tarde, é que eu comecei a me interessar por outras áreas. Eu vou citar umas 3 áreas pelas quais eu me interessei. Uma foi a física e a engenharia biomédica. Então eu comecei a fazer uns experimentos de consolidação de fraturas com campos elétricos. E aí eu procurei a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e aí nós fizemos uma associação muito grande com a Medicina de Ribeirão Preto, que levou a um programa interunidade de bioengenharia, da qual eu participei também. Essa criação da bioengenharia e da engenharia biomédica, ela teve repercussões muito grandes, não só em Ribeirão Preto, onde eu fui orientador de algumas teses de doutorado, de médicos de lá, de livre docência também, por exemplo, consolidação de fratura com campo elétrico. Depois eu tive a ideia de usar a criogenia também para tumores, né? E para você, com frio, temperaturas de nitrogênio líquido, nós conseguimos fazer cirurgias também de próstata, por exemplo. E eu orientei algumas teses em Ribeirão Preto sobre isso, e eu acho que isso foi pioneiro na medicina brasileira, na cirurgia brasileira naquele tempo, tudo nascido de São Carlos. Por quê? Porque o Instituto de Física de São Carlos tinha um grupo muito bom de criogenia. Esse grupo de criogenia, um dos primeiros desse grupo de criogenia foi o Pinati, que foi meu aluno, fez o doutorado nos Estados Unidos. E São Carlos foi um dos primeiros grupos a ter nitrogênio líquido, hélio líquido, né? E temperaturas baixas. Como nós fomos também os primeiros, nós temos um acelerador de elétrons aqui em São Carlos, que foi construído no Rio, e por uma pessoa, o Coronel Argos, do Centro Brasileiro de Pesquisa Física, foi transportado para São Carlos, num caminhão de carne, e nós fizemos muitos experimentos com esse acelerador, que era um acelerador de 2 milhões de eletronvolts. Isso daí começou também uma área nova aqui em São Carlos, que foi a ação de radiação sobre materiais, que deu origem a empresas aqui também de dosimetria e várias outras coisas. Como eu disse a vocês, nessa altura nós já tínhamos muitas coisas aplicadas, né? Da física aplicada à engenharia, física aplicada não só à engenharia, mas à medicina, e física aplicada também à área de agricultura. Então eu comecei a pensar que nós poderíamos exercer uma influência grande na ciência brasileira, criando um grupo aqui em São Carlos da Embrapa. Então eu procurei o presidente da Embrapa e propus que se criasse um novo instituto da Embrapa aqui em São Carlos. E ele me convidou para implantar e dirigir esse instituto, que hoje é um grande orgulho nosso, né? Ele já está com quase 20 anos, tem mais de 40 pesquisadores, é um dos melhores grupos de pesquisa do Brasil na área de instrumentação agropecuária. Começamos a fazer pela primeira vez tomografia de solo. Essa área de tomografia progrediu muito dentro da própria Instituto de Física com o professor Horácio Carlos Panepucci, e hoje em dia nós temos até um tomógrafo construído inteiramente aqui dentro do campus de São Carlos, aqui na Santa Casa,
com um núcleo de imagens que nasceu daqui, com o professor Horácio Panepucci, né? E assim também com laser, né? Nós tivemos o primeiro laser que foi feito, que laserou aqui no Brasil, foi feito aqui em São Carlos, com auxílio do professor Roberto Zimmermann, que naquele tempo era da Escola de Engenharia também. E nós ocupávamos, ali na 9 de julho, onde é o CDCC hoje, nós ocupávamos todos os porões dali. E o primeiro laser nasceu ali, feito pelo professor Zimmermann, um laser de hélio neônio, vermelho, que laserou lá. Na realidade, estava nos visitando aquele dia o professor Rogério César Cerqueira Leite, que depois criou muita coisa na Unicamp, né? Ele, o Sérgio Porto, e um grande amigo nosso durante esse tempo todo, e eu não posso deixar de citar aqui, como ligado à história da Escola de Engenharia de São Carlos, foi o professor Marcelo Dami de Souza Santos. Esse professor foi professor formado pela Politécnica, depois criou um Instituto de Física lá em São Paulo, junto com o Gleb Vatag. Depois ele foi para Campinas e criou o Instituto de Física em Campinas e sempre esteve ligado a nós aqui em São Carlos de uma maneira fundamental. Por exemplo, ele fez parte da banca de tese de livre-docência minha, depois de professor catedrático também. Era uma pessoa que tinha uma admiração muito grande pelo nosso trabalho no interior, né? E que nos ajudou muito, porque ele foi presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear também. Então, vocês veem que isso tudo aí é uma história de gente e um entramado muito forte que eu não posso contar de uma maneira superficial, mas que tem muitas ramificações, né? Por exemplo, todos esses projetos que nós tivemos de pesquisa, eles serviram profundamente, né, para desenvolver também a Escola de Engenharia, também o pessoal da elétrica, né? Nós orientamos várias teses na elétrica, várias teses em outros departamentos também. Contribuímos com a vinda do computador para São Carlos, que influiu bastante na estrutura, né? Embora nós não tivéssemos trabalhado nesse campo, nós propiciamos a vinda do computador para cá e pusemos esse computador à disposição da engenharia, né? Então havia um espírito de colaboração muito grande que eu acho que é essencial que continue para o novo campus, né? Depois eu ainda tive a ocasião de participar da criação do Instituto de Estudos Avançados, agora isso mais recentemente, embora agora esse instituto já vá fazer 25 anos, e aí nós criamos grupos de trabalho com representantes de todas as unidades do campus, né? Da engenharia, da matemática, da computação, da química, e o próprio CDCC, que aliás é dirigido pelo professor Dietrich Schill, que foi um pioneiro também, que foi meu assistente naquele tempo, e muito apoiado pelo professor Milton Ferreira de Souza, que é outro pioneiro também de muitos trabalhos aqui, tanto na engenharia como na física. Eu acho que já estou divagando. Eu gostaria de terminar essa breve lembrança dizendo que eu tenho muito carinho por toda a engenharia, me considero professor da engenharia, me considero profundamente ligado à história da Escola de Engenharia de São Carlos e acho que a física não é, nem a química, não seria o que são se não fosse acolhida e, sobretudo, o espírito da comunidade da engenharia de São Carlos. Então, hoje, está aí o nosso querido Eugênio Foreste como diretor. Também eu tive contato muito forte com o Foreste, o Jurandir Forvinelli também, né? O Rosalvo também, o Márcio, o Dante Martinelli, o Suami, o Márcio e o Suami foram meus bolsistas
de iniciação científica. Então eu tenho um carinho muito grande com a querida Escola de Engenharia, me sinto ligado a ela, quero continuar ligado a ela, agora através do Instituto de Estudos Avançados, onde nós temos representação da Escola de Engenharia no nosso grupo de trabalho. Agora, por exemplo, o grupo de trabalho nosso de Universidade Empresa é dirigido pelo professor Fernando Gomes de Oliveira, que famoso Moringa, né? Que também é músico, né? E nós temos, acho, feito um trabalho de integração do campus com a matemática, com a química. O professor Edson Rodrigues foi fundamental nessa história toda também. Ele foi professor da engenharia também, da química. E em outra ocasião, eu talvez possa ou escrever alguma coisa ou contar algumas coisas mais. E, eventualmente, o pessoal daqui do CETEP, que tem sido muito gentil conosco, muitas coisas que nós temos precisado do CETEP, na parte de tecnologia educacional. E eu gostaria muito de contar outras histórias aqui. E quem sabe vocês podem editar isso com algumas fotos antigas que a Ivone e eu temos, de muitos desses diretores aqui, naquele tempo com aquela cara de garoto, de estudante, né? E queria agradecer muito esse convite de vocês, e em particular do Rui Altafim, que escreveu o ofício me convidando, mas claro que o Foreste tem sido um grande amigo e colaborador em tudo isso. E o novo campus, que seja a continuação de todo esse trabalho conjunto que coloca não apenas a Escola de Engenharia, mas a física, a química, a informática, a matemática, todos os novos campos que estão sendo criados agora, áreas de pesquisa, né, para a disposição do desenvolvimento brasileiro e da independência do Brasil, para nós nos descolonizarmos dessa tremenda influência que nós sofremos, praticamente colonizados por ciência e tecnologia. Eu acho que nós temos aqui condições de liberação. E é com essa frase de confiança que eu encerro, então, esse meu testemunho aqui, mandando muitos carinhos e abraços para todos os meus colegas, alunos da Engenharia de São Carlos, que, como eu disse, eu passei tantos anos na engenharia, eu me considero professor da engenharia, além eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu fui o primeiro livre-docente, o primeiro catedrático da Escola de Engenharia de São Carlos. E gostaria de me manter muito ligado à escola e a todo o futuro dela. E muito obrigado a vocês por essa oportunidade desse testemunho aqui.